Bom dia, tudo bem? Meu nome é Vanessa, sou colaboradora aqui do setor e colaboro nessa reunião que a gente tem toda quarta-feira, que são os Eurotalks. É espaço para a gente trocar conhecimento, experiências. Então a gente traz toda semana um convidado para falar sobre um tema específico que tange a neuromuscular. E aí hoje a gente convidou a doutora Solange Vieira, psicóloga, que vai falar um pouco sobre atenção plena na saúde. Seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Bom dia, tudo bom? Muito feliz de estar aqui, né? Alguém ouviu falar dessa palavrinha de atenção plena, mágica? Já ouviu falar? Não? Então, a palavra mágica, traduzida em português, ela já é atenção plena ou consciência plena. Eu achei melhor já deixar a atenção plena para ficar mais fácil para a gente, tá? Então, nosso tema de hoje é atenção plena na saúde, presença, corpo e cuidado em meio à dor e à rotina. Eu trouxe a rotina também, que não é só a rotina nossa, enquanto pessoa física, mas também os profissionais da saúde, né? Que estão aqui, que estão trabalhando. Então, a possibilidade desse conteúdo que eu estou trazendo hoje é para todos nós, né? Para nós, seres humanos que estamos atrás do crachá, né? Que estamos atrás dos nossos papéis. Esse é o foco aqui, tá? Tudo bem? É só no trocinho. Como que eu já disse aqui para vocês, quero começar hoje. Hoje a ideia não é uma aula, mas é uma experiência, é um convite, tá? Então, esse convite da atenção plena é um convite para que a gente possa estar se percebendo um pouco mais, reconhecendo como que a gente está presente e se percebendo no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, o primeiro convite aqui para vocês é esse aqui. Você tem conseguido perceber a qualidade da sua presença no dia a dia? Tem parado para pensar a qualidade da sua presença? Tem percebido ela no dia a dia? Você tem notado como está o seu estado interno? Quando eu falo presente aqui, não é aquela presença assim, pode falar do seu ouvido, tá? Não vale, né? Às vezes a gente não está nem aqui nem lá. Mas é a presença mesmo. É a consciência da sua experiência enquanto ela está acontecendo. Seja essa experiência qual for, tá? Seja a experiência, seja a experiência no sentido da minha experiência física, minha experiência mental, minha experiência relacional. Então, esse é o convite que eu faço para vocês aqui. Você tem conseguido perceber isso nos últimos tempos? Você tem notado como anda o seu estado interno? E como esse estado interno pode influenciar a forma como você lida com situações? Tudo bem? Bem-vinda. Convido você a vir um pouco mais para cá, tá bom? 3 perguntinhas. Eu não vou falar sozinha hoje, hein, gente? Já vou avisando, hein? Não gosto de ficar ouvindo com a minha voz. Então, eu tenho uma pergunta, são 3 perguntas, que na verdade é um convite para essa reflexão. Você tem parado para pensar como o meu estado interno pode estar refletindo nas situações externas? E como anda a qualidade de vida? Como anda? Estão se percebendo bem presentes no dia a dia? Atentos e atentos? Muito bem. Então, a minha pergunta aqui é: como você está chegando aqui, hoje, agora? Se eu fosse fazer uma pergunta, a gente costuma brincar, né? Fazer um check-in. Com os meus alunos e pacientes, eu falo que eu vou fazer um check-in. O check-in, o que seria? Uma palavra. Se você parar agora, faz o que você está fazendo. Uma respiração consciente e eu pergunto: como você está chegando aqui? Se você fosse pensar em uma palavra, como está o seu estado agora? Desesperado. Certo?
de comer. Talvez algum até ter comido no automático. Daí, se eu parar para pensar como que a gente está vivendo hoje, a maioria das pessoas estão vivendo no piloto automático. Estão reagindo mais do que agindo, e aí reagindo até no sentido de reagir, né, numa resposta, num comportamento, numa fala. Então, esse é o nosso convite. Tudo bem até aqui? Então, grande parte do tempo a gente está onde? No piloto automático. Olha lá, pegamos um doutor aqui, falando no telefone, interagindo com alguém, tomando café e escrevendo. Uau! Eu fiquei cansado. Só de olhar para frente. Percebe? Talvez ele esteja super concentrado em tudo. Mas será que ele está consciente, de fato, dessa experiência que está acontecendo com ele agora? Será que ele está consciente da temperatura, do peso da xícara na mão, a temperatura do que ele está bebendo? Será que ele está ouvindo alguém? Será que ele está consciente do, sei lá, talvez um desconforto na lateral do pescoço, né? De estar com o telefone, está notando alguma coisa, está ouvindo de fato a pessoa que está na frente dele? Não sei. Então, às vezes a gente está fazendo tantas coisas, e aqui eu vou olhar alguém meio multitarefa, né? Fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E será que essa pessoa está consciente disso? Né? E se fosse possível pequenas pausas no dia a dia? Esse momento de fato de parar, de escolher direcionar a atenção para você, para se perceber, para reconhecer como anda o seu estado interno, seja mental, seja emocional, e como esse estado interno, mental e emocional pode estar afetando na sua relação positiva ou negativamente, não importa, mas ainda assim afetando. Vocês têm o hábito aqui de fazer pequenas pausas no dia a dia? Vamos fazer um convite agora. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Ok? Pode se acomodar como está. Aqui não tem que ser aterrado e não tem que ser a posição perfeita. A gente tem que se acomodar conforme a gente está. Tá? Então, eu queria convidar quem quiser erguer mais um pouco a coluna, se for possível, se não for, também está tudo bem. Então, um convite para você, se você quiser fechar os olhos, se for bom para você, ok? Se não, apenas suavize a vista, um olhar a 45 graus, relaxa um pouco os braços, se for possível. Aí eu queria convidar você para fazer uma ou duas respirações profundas. Inspirando, consciente da sua inspiração, e expirando, consciente do fluxo natural do ar saindo pela nariz. Talvez seja o primeiro momento do dia que você está parando para se sentir, parando para se perceber. Eu convido você a direcionar sua atenção para o seu corpo nesse momento, sentado aqui nesse espaço, aqui agora. E apenas perceber o que está presente, sem precisar ajustar nada. Ok. Eu convido vocês a ir devagar, abrir os olhos, quem tiver com os olhos fechados. Movimentando o corpo naturalmente, se possível. Quem costuma parar assim, diariamente? Uma vez por semana, final de semana, Natal, né? Um dia, então tá bom. Então, esse é um ponto importante, né? Esse momento de pausa intencional que
a maioria das pessoas estão vivendo como? No automático. Sobrecarregado. Né? Isso acaba trazendo sobrecarga mental, física. Tudo bem? Já pode falar um pouquinho do já também. Na verdade, essa prática das atencionais que nos convidam a parar, para nos perceber, reconhecer como que a gente está, isso não quer dizer que a gente vai mudar o nosso estado no primeiro momento. Mas só o fato de eu parar para reconhecer como está meu estado interno, opa, abre espaço. Para que a minha resposta ao que está acontecendo no ambiente externo mude. Tá certo? Eu começo a perceber como eu estou, como está minha mente, como está minha força mental, que tipo de pensamentos estão presentes, como está meu estado emocional, que emoção está aqui. Existe algum desconforto físico? Olha que eu paro aqui, eu começo a direcionar a atenção do meu corpo, talvez eu me dê conta, nossa, não percebi, tinha uma joguinha aqui. Não é? Alguém percebeu algum desconforto físico? Talvez sim. Talvez alguém tenha percebido a mente um pouco agitada. Talvez alguém tenha percebido a mente dispersa. Talvez alguém tenha desligado. E está tudo bem. Porque aqui não tem o certo e errado. Tem a consciência de como eu estou. Esse é um ponto importante. Então, muito mais do que um desconforto físico, emocional, mental, o que vale aqui na atenção plena é essa consciência do que está acontecendo enquanto está acontecendo. Porque quando eu tenho consciência do que está acontecendo enquanto está acontecendo, aí eu consigo fazer alguma coisa a respeito. Percebe? Quando eu dou automático, às vezes eu nem me dou conta. A hora que eu paro, eu falo, agora eu preciso. Né? Tudo bem? Aplicando isso aí no dia a dia vai me levar a uma mudança de comportamento. Perdão, desculpa. Quanto não? Fernando, Você pode repetir? fazendo essa prática diariamente, uma, duas vezes, sem quantidade, vai me levar futuramente a uma mudança de comportamento? Você vai ver aqui já já. Na verdade, uma coisa interessante, quando a gente fala, a atenção, ela pode ser treinada. Ela pode ser treinada. Né? A gente brinca, fala que é a musculação do nosso cérebro, da nossa mente. A gente pode treinar a atenção. Porque o que acontece? A nossa atenção é uma pergunta que eu faço. Você tem parado para pensar onde anda a direção da sua atenção? Às vezes o corpo está presente e a mente está onde? Longe. Né? A mente está ora no passado, ora no futuro, ora reclamando. Mas será que ela está de fato aqui agora? Então, a nossa atenção pode ser treinada sim. Então, ela sendo treinada, eu tenho essa possibilidade, como o Fernando trouxe, de escolher praticar isso regularmente. Como? Cada um na sua possibilidade, cada um da sua maneira, cada um dentro do seu contexto. Isso é um ponto importante. Né? Quando a gente fala treinar a atenção, praticar mais, né, praticar a atenção plena, hoje cada vez mais a gente vem reconhecendo que não dá para ser algo linear, que não dá para ser igual, exatamente igual para todo mundo. Né? Eu até vou mostrar no final que eu achei recentemente algumas pesquisas muito interessantes. Por exemplo, tem pesquisas acontecendo de protocolos baseados em mindfulness para pacientes com ela, para pacientes de Duchenne. Olha que interessante. Né? Para pacientes que não têm mobilidade. Então, você acaba praticando atenção plena, praticando mindfulness, dentro da possibilidade do paciente, dentro daquela realidade. Certo? Então, tem muitos estudos já sendo vistos, não só no Brasil, mas lá fora também. Não só lá fora, como no Brasil também isso aconteceu, tá? Tudo bem até aqui? Então, o que é o famoso mágico? A famosa atenção ou consciência plena? Não é esvaziar a mente. Porque muitas vezes a gente fala, mindfulness é meditação? Também não é meditação. Existe uma diferença sobre o que é meditação, às vezes existe uma confusão, né? Você está usando mindfulness é meditação? Não, não é meditação. A gente às vezes encontra na literatura por aí, eles usam o termo meditação, mas não é meditação. O mindfulness é o estado de atenção. A hora que eu direciono a minha atenção para onde eu quero, essa consciência surge. Emerge essa consciência da minha experiência no momento presente.
onde ela estava, né, para, em vez de ficar ouvindo a conversa do outro, eu foco no meu trabalho, por exemplo. Né? Eu vou dar um exemplo, eu trabalho hoje no home office, eu moro no Sobrado. Quando eu estou trabalhando ali, ou atendendo algum paciente, né, online, a vizinha adora fazer bolo de casa. E ela distrai. Sempre aquele cheirinho do bolo distrai. Por quê? As informações chegam para a gente como? Através dos órgãos sensitivos. Às vezes o corpo está presente, mas a mente desviou no cheirinho, na nossa audição, na nossa visão, na nossa memória, certo? Nas nossas preocupações. Faz sentido? Alguém aqui é preocupado? Acho que não, né? Pelas carinhas, eu acho que ninguém é preocupado. Pelas carinhas, ninguém se distrai. Todo mundo é extremamente presente. Solange, quer dizer que você é perfeccionista no presente? Não. Distrai também. Bem-vindos ao clube, né? Eu acho que esse é um ponto legal. Né? Eu pratico meditação há mais de 25 anos. A prática do mindfulness há 12, assim, está bem presente na minha vida. Então, hoje, além de professora de mindfulness, trainer também, tenho pós-nova instrutora. Mas o que é bacana é a gente reconhecer que tudo bem, a gente se distrai, né? Todos humanos, a gente está no processo. Então, o mais interessante é que a gente puxa a rédea mais rápido. A gente está mais consciente da distração acontecendo, certo? Então, essa percepção da distração é mais rápida. Porque às vezes a gente só vai se dar conta que a gente está distraído, ou que a gente está há 40 minutos no Instagram fazendo as 5 dedinhos, depois de um tempão. Depois de um tempão. Alguém aqui percebe? Não, né? Então, a atenção plena não é sobre relaxar o tempo inteiro. Esse é um ponto importante. Ah, então a prática da atenção plena é aquela meditação que me traz relaxamento? Não. Isso é importante a gente ressaltar. Porque a atenção plena, a consequência dela, e a prática, como o Fernando perguntou, regular, ela pode me trazer relaxamento. Mas não necessariamente. Por quê? Eu estou aprendendo a estar cada vez mais consciente, presente. Eu gosto de usar a palavra lúcido. Prestando atenção. Mas aí o que eu faço? Eu percebo e direciono novamente para cá. Cara, Solange, mas você está me usando. Voltei para cá. Não tem problema. Percebe e direciona. Percebe e direciona. Lembra que eu mostrei aqui? Olha lá, é uma instrução. É exercício, é prática. A gente fica muito bom naquilo que a gente pratica. Muito bom. Se a gente praticar a distração, a gente vai continuar muito distraído. Ok? Tudo bem? No mindfulness, o que eu quero dizer? A gente fortalece o nosso estado de atenção através dos nossos órgãos sentidos e da nossa respiração. Tudo é um processo. Tudo tem começo, meio e fim, até o sentido do cachorro. Olha lá, a gente combinou. Uma vez eu fui convidada para uma palestra de mindfulness num evento grande que estava aqui em São Paulo, que é um evento que acontece anualmente, que se chama Desacelera São Paulo, Desacelera SP. E era num lugar lá no Oeste, enfim. E aí me deram um palco para falar, né? Já sei, vou fazer uma prática assim, assado e tal. E aí do lado tinha o cara da capoeira. Eu adoro capoeira, mas na hora que eu fui começar a conduzir a prática, aí eu entrei na meditação, que eu vou explicar o porquê, né? Solange, mas mindfulness não é meditação? Como você foi começar a meditação? A gente usa práticas meditativas para fortalecer nosso estado de presença. Ok? A gente vai experimentar isso já já. E aí, o que aconteceu? Eu estava ali, eu falei um pouquinho, então agora vamos fazer uma prática. Eu falei, agora, vamos ajeitar o corpo. O cara começou no berimbau. Eu falei, meu Deus, esse cara no berimbau só vai se distrair, não vai conseguir. O berimbau alto, batuque, e gente cantando. Aí eu falei, vamos mudar. Então agora eu queria convidar vocês para direcionar a atenção para os ouvidos. Eu tive que incluir os sons da capoeira na nossa atividade. E é sobre isso. É sobre essa flexibilidade que a gente cria, vai se fortalecendo, de incluir o som do cachorro na nossa experiência, porque ela está dentro da nossa experiência. Percebe? Então, se a atenção plena é a gente estar cada vez mais lúcido, consciente do que está
Então, a atenção plena não é sobre esvaziar a mente, não é sobre relaxar o pessoas, tá? Isso vai deixar a gente cada vez mais lúcida, mais desperta, mas não necessariamente relaxar. Não é sobre fazer sexo, então é o que eu falei, tá? Não tem sexo, tá? Tem a muito perigo. Outro dia uma aluna vira pra mim e fala assim, nossa, minha estava em aula, e quando eu dizia a prática, você é minha prática perfeita. Achei horrível minha prática. Quer compartilhar? Quero. Eu percebi que minha mente estava acelerada, estou percebendo que eu estou com dor no corpo, tá isso, estou percebendo isso, aquilo, não consegui praticar. Você praticou? Percebe? Ela estava consciente de tudo que estava acontecendo enquanto estava acontecendo. Então, essa é a brincadeira. Não é querer resolver e consertar ou controlar nada, tá? É só sobre perceber. Então a gente começa a aumentar essa nossa auto-percepção. Então eu costumo dizer que o mindfulness tem uma trilha, né? A prática da atenção plena do mindfulness, como o Fernando perguntou, ao longo do tempo, conforme eu for praticando, isso primeiro começa a aumentar a minha auto-percepção. Eu começo a perceber mais o que está acontecendo nos meus ambientes internos, pensamentos, emoções, e também no ambiente externo. Começo a enxergar mais o outro, começo a enxergar mais as situações, começo a perceber o IP amarelo na escura da minha casa que eu nunca vi, eu estou no automático, por exemplo. Né? E aí, quando eu começo a trazer atenção para mim, no contexto, quando eu começo a aprofundar no meu autoconhecimento, mais que isso, ajuda a regular as emoções. Ok? Tudo bem? Então, o corpo pode ser um caminho. O corpo pode ser um caminho. Às vezes é fácil. Alimentar o corpo. Às vezes o corpo tem dor. Tudo bem. Existe dor. Às vezes o corpo está com dificuldade de mobilidade. Está tudo bem. Faz parte do contexto. Então, hoje não está tudo bem. Para mim, não está tudo bem. Realmente, hoje não está tudo bem. Mas é possível praticar ainda assim. Então, a questão não é a dor. Mas eu lido com a dor que eu sinto. Tem parar para perceber como está o meu estado interno? Talvez mesmo com falta de mobilidade, tem dias que eu percebo que internamente está tudo ok. Tem dias que eu percebo que não tem nada ok. Então, só o reconhecimento de como está o meu estado interno já é um bom direcionamento para perceber hoje não estou legal. Hoje está bem pra caramba, hoje eu estou desesperançosa, como a colega falou, e está tudo bem. Isso é a vida. Essa é a nossa vida. Nossa vida é assim. Então a gente tem que aprender a viver na marola. Né? A gente não vai lutar com as uvas, a gente vai aprender a surfar. Como diz o nosso professor John Kabat-Zinn, um biólogo que estruturou mais nos precedentes lá em 1959. Tá? Então nem sempre a respiração é confortável, nem sempre o corpo está livre de dor, nem sempre é possível fechar os olhos, os olhos podem causar desconforto, ou qualquer coisa. Tudo bem. Está tudo bem também. Existe a dor, existe o que a mente constrói sobre ela. Faz sentido isso para você? Uma coisa é a dor física, real, e uma coisa é o sofrimento que advém além da dor, que vem além da dor. Consegue perceber isso? A dor é real, é concreta, estou sentindo, seja ela física, seja ela ansiedade, quem falou da ansiedade? Né? Ansiedade que às vezes me gera um pouco de taquicardia, que gera às vezes um suador, mente acelerada, mandíbula travada, rígida, estômago dói, aquela sensação de angústia, aumento de síndrome, várias, né? Há muito tempo atrás? Não. Esses dias. Está tudo bem. Reconhecer. Então o corpo não é a dor que eu estou sentindo, então o corpo é a emoção que eu estou sentindo. Mas é o que eu faço com o que eu estou sentindo. É aqui que está a brincadeira. Ah, mas eu experimento raiva. Está tudo bem, todo mundo experimenta raiva. Não tenho dúvida
que aqui nessa sala, todo mundo em algum momento já experimentou raiva. Alguém aqui nunca experimentou raiva? Alguém aqui nunca experimentou medo? Alguém aqui nunca experimentou tristeza? E alegria? Todo mundo já experimentou. Então o ponto não é o que eu experimento. Aqui alguém já experimentou dor nas costas? Dor nas pernas? Dor no estômago? Eu experimentei tudo isso. Projeto bobagem, pode ser bobagem para alguns das minhas ideias. Para outros que não tem nada, é complicado. Né? Tudo bem? Então a questão aqui, a gente está falando do reconhecimento do nosso estado interno, para a gente começar no segundo passo, o que eu faço com isso? Dor é inevitável, sofrimento pode ampliar. Concorda com isso? A dor às vezes não dá. Às vezes não dá. Dentro do projeto, ela vai passar naquele momento. Mas a mente sofre. O corpo dói e aqui o sofrimento está. Não tem um flipchart aqui, queríamos fazer uma forma do sofrimento que eu costumo brincar com os meus alunos, né? Que é isso. Vamos imaginar, não sei se vocês vão conseguir visualizar o que eu vou falar para vocês, mas vamos imaginar, imagine uma dor física ou uma dor emocional. Aqui ilustrado fica melhor. Mas imagine uma dor física ou emocional. Dor pra caramba, tá doendo. Seja física de alguém que a gente ama, que a gente está ali junto, que a gente está doendo também, ou nossa mesmo, percebe? Então, imagine essa dor. Vamos quantificar ela, imagine que ela vale 10. Tá? Essa dor vale 10. Se eu multiplicar ela pela força contrária, pela resistência que eu tenho em não sofrer, quanto dá esse sofrimento? Isso é igual ao meu sofrimento. Então, a dor vale 10 e a resistência que eu tenho para não experimentar ela é 10. 10 vezes 10, 100. Se eu sofrer 100. Vamos imaginar que a dor continue ali, o desconforto continue, ele é legítimo. Ele vale 10. O estado dele não mudou. Só que eu multiplico ele pela força contrária. A força contrária que eu faço para não experimentar ele é 1. 10 vezes 1, quanto eu estou sofrendo? Opa, 10 vezes 1. A dor continua, está valendo 10. Só que se a força contrária que eu faço para não experimentar ele, a luta que eu tenho para não experimentar ele for 0, qual é o meu sofrimento? 0. Esse denominador comum aqui, que eu estou visualizando, o 10, o 1, o 0, eu posso entrar no lugar, posso chamar isso de aceitação. Que dentro dos programas, dos protocolos de mindfulness, essa é uma das atitudes mágicas, que é a aceitação. É fácil você falar de aceitação quando o meu contexto é diferente do seu. Eu tenho o meu contexto, as minhas dores, que é diferente das suas, Mas essa aceitação não é uma aceitação passiva, uma aceitação de ser subserviente, de aceitar tudo, mas uma aceitação que ela está colada com a compreensão do momento. Isso aqui é, isso aqui está. Eu consigo mudar isso agora? Consigo. Então não tem problema. Eu consigo mudar isso agora? Não consigo. Então, também não tem problema. Porque não é possível mudar. Hoje não é simples assim. Mas ainda assim a gente entra nesse lugar. Do que é dor, do que é desconforto e do que é o sofrimento. Queria trazer essa diferença para vocês. Posso pegar para falar? Aquela hora? O colega trouxe uma fala. Estou chegando não confortável, chegando super ansiosa. A primeira palavra que você usou foi triste e sem esperança. Né? As duas palavras. Desesperançoso e triste. Está tudo bem a gente experimentar uma emoção que não é boa. E ainda assim, está consciente dela. Acolher essa dor, acolher esse desconforto. É legítimo. Eu me recordo que eu venho num processo de luta assim, muito intenso, um atrás do outro, né? Perdi mamãe faz 1 ano e meio, papai faz 1 ano agora. Enfim, umas pessoas também num processo interessante de finitude por perto e tal. E eu fiz isso.
E eu na correria, pra cá, pra lá. E de repente eu me dei conta que trabalhando, eu estava pressão acelerada. Me dei conta que eu não lugar aqui, meu Deus, poxa. Eu falei, pai, o que está acontecendo comigo? Foi tudo muito rápido, assim, tá? Não foi muito longo. Mas me dei conta que está acontecendo isso, sentindo isso. E aí o corpo, olha só que interessante, o corpo parou. Eu parei, sentei, não tinha pensamento. Não veio na minha cabeça assim, Solange agora vai fazer uma prática de autocompaixão. Não veio isso. O corpo reconhecendo o que estava acontecendo, porque o corpo sabe antes da mente. Certo? O nosso corpo, a informação que vai chegar na nossa mente só daqui a pouco. Quando eu falo assim, respira e sente as costas. Sente porque as costas já tem essa informação. Então, quando eu parei e sentei, eu simplesmente minha mão veio aqui, comecei a respirar, aliás, é uma boa dica para vocês, hashtag vai a dica. Momentos de muito desconforto, seja físico ou emocional, para, respira, presta atenção para você, pega uma mão no peito, só o fato de eu colocar a mão aqui, respirar um pouquinho, isso vai trazendo um pouco mais de conforto, criando espaço interno, e o que acontece? Isso vai me autorregulando, isso vai acessando um estado dentro do nosso cérebro, que é o nosso estado de calma, sistema de calma. Então, a prática atencional, vou parar, e aí de novo uma pergunta, quando eu pratico isso continuamente, isso vai me ajudando. Então aquela minha pausa naquele momento está experimentando uma crise de ansiedade naquele momento. E eu vim num contexto que eu não estava parando. Todo o processo atrás do outro, eu precisava correr, trabalhar, cuidar de um, cuidar do outro. Então aqui o corpo falou, para parar. Ou seja, o autocuidado. E eu costumo brincar com meus alunos que eu falo que é a pausa que salva. Essa pausa consciente, muitas vezes é a pausa que salva. Que salva a gente dos nossos próprios colapsos. Porque às vezes a mente vai entrar no plano. Então você tem a mente tão acelerada que você não consegue parar. Você tenta parar, mas vem aquela coisa assim, não consegue pensar. Olha o que a Silvana falou. E quando a gente tem aquela mente acelerada, que você tenta parar, mas você não consegue? Quem tem a mente assim? Talvez muitas pessoas tenham a mente continuamente assim. E tem momentos da vida que a gente percebe a mente assim. Talvez tem momentos da semana que a gente percebe a mente acelerada. Né? E talvez quem tem, por exemplo, TDAH, né, percebe essa mente assim continuamente. Faz sentido isso? Tá. De novo, eu vou voltar naquela técnica do treino. É treinar, 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 treinar. Então, de novo, a atenção plena e a meditação em si não é uma prática para esvaziar a mente. É uma prática para fazer amizade com o que está na mente. Está tudo bem. Se hoje eu parei, que agora eu vou parar para meditar, eu vou parar para praticar atenção plena, e eu reconheço que minha mente está acelerada em muitos pensamentos. E talvez pensamentos catastróficos, né? Talvez pensamentos de desesperança, de preocupação, de medo. Ok? A minha prática vai ter a consciência de como a minha mente está naquele dia. Nossa, eu parei por 10 minutos, estou ali, parada, respirando, reconhecendo que minha mente está agitada. Interessante. Ou seja, eu saí de um piloto automático e entrei num estado de lucidez, de consciência, reconhecendo que a minha mente está agitada naquele dia. E talvez amanhã eu vou praticar, nossa, eu reconheci que hoje a minha mente está mais preocupada. Nossa, hoje eu parei e eu reconheci que a minha mente está tranquila. Uau, hoje eu parei e reconheci que a minha mente está acelerada, mas ela conseguiu alargar um pouco mais, dar um espaço. Veio um pensamento, eu embarquei nele. Veio o som do cachorro, eu embarquei, mas eu voltei rapidamente. Aliás, eu nem gosto de usar a palavra voltar, tá? Esse é um ponto importante. Aqui alguém já falou assim, nossa, minha mente foi longe. A gente já usou essa expressão em algum momento. Eu costumo pensar que quando a gente fala mente foi longe, até ela voltar, vai demorar um bocado. Né? Então eu não falo mais. Porque na verdade a mente não sai daqui, ela não vai para lugar nenhum. O que muda
É a direção da nossa atenção. Percebe? Então a minha atenção foi para o passado, essa caixinha da memória do que aconteceu ontem, ela foi para um lugarzinho aqui de imaginação, que eu posso jogar para o futuro, ou ela está aqui, sentindo as pernas, olhando para vocês, é a minha atenção que muda. Ok? Tudo bem? Está aqui? Está fazendo sentido isso? Ou não? Tá. Então olha lá. Um pequeno incremento, sem certo ou errado, sem precisar mudar nada. Olá. Fala bonita, cheia, né, Vanessa? Delícia. Vamos praticar? O que vocês acham? Vamos fazer uma prática? Quanto tempo a gente tem? 15 minutos. 20 minutinhos. Eu queria convidar vocês para a gente praticar. Vamos sentar? Você quer ficar assim? Tá tudo bem? Tem uma cadeirinha aqui, duas. Tem dois lugares aqui na frente. 3, ali ó. Que as bolsas não descansam, não precisa. Tem 2 lugares aqui, né? A gente pode praticar em pé também, no colégio. Pode praticar em pé também. Mas se quiser sentar, no lugar aqui. Tem cadeira. Tem lá, tem cadeira. Vou pegar uma cadeira? Ó, pode pegar e pegar uma cadeirinha. Então eu queria convidar vocês para a gente fazer uma pausa intencional agora, uma prática um pouco mais longa. Não vai ser prática de meia hora, porque a gente não tem muito tempo, tá? É uma prática bem curtinha. É só para a gente, um pouquinho mais longa do que a gente fez na vez. Então, se for possível, tirar o que tem no colo, tira. Se não for, faz conta que não tem nada no colo, tá? Se for possível, desvira as pernas, se não for, tá tudo bem. Você vai se acomodar melhor maneira para você agora. Tá? O que é bom para você? Como é bom para você estar agora? É como você vai escolher ficar. Deixa que ninguém vai tentar. Pode deixar lá. Dessa vez vai pegar. Ok? A gente pode soltar um pouco os ombros, se for possível. Relaxa as mãos. Se for confortável para você, fecha os olhos. Faça uma respiração profunda. Inspirando e expirando com consciência. Talvez seja o primeiro momento do dia que você está parando. Parando para se sentir. Parando para se perceber. Saiba que não há necessidade de julgar, de analisar ou de fazer qualquer coisa. É apenas você se tornando consciente de si agora. Você vai tomando consciência de como está o seu corpo nesse espaço, trazendo atenção para os pontos de contato do seu corpo com a superfície que você está. Qual a informação que você recebe ao direcionar sua atenção para o seu corpo agora? E agora eu vou convidando você a direcionar a atenção para o seu pé, seus pés. E vai percorrendo, sobe pela perna, vai sentindo o contato de parte das coxas com o assento que você está, parte dos glúteos. Sente a textura, sente a região pélvica. Agora percebe o seu abdômen.
Relaxa um pouco mais o abdômen, solte o botão de calça se necessário. Relaxe. Solte. Sente a região do peito, caixa torácica. Enquanto você vai percebendo o seu tronco, sente se existe tensão ou rigidez, que você pode relaxar um pouco mais. Sente os ombros, os braços e as mãos. Agora você pode direcionar a atenção para suas costas. E sinta-se livre se você acha que precisa de algum movimento para ficar um pouco mais confortável. Sente o pescoço, a cabeça, sente a face, percebe a sua face. Está franzida a testa, relaxa. Veja se é possível descolar levemente os lábios. Como se você apenas descolasse os lábios para entrar um grãozinho de arroz. Percebe alguma diferença nessa região ou em alguma outra parte do seu corpo? Saiba que aqui não tem nada para ajustar, é apenas estar consciente do que está presente. Que permita que o que esteja presente apenas seja, exista. Aqui você não precisa controlar nada, nem os pensamentos, nem as sensações. Se for bom para você, eu convido agora você a trazer sua mão na região do peito, uma mão sobre a outra. Continua respirando naturalmente, sentindo o contato da mão nessa região do coração. Talvez você sinta toque, talvez você sinta a temperatura. E respirando naturalmente, escolhendo fazer esse toque gentil. Seu cérebro naturalmente vai reconhecendo esse gesto como um gesto de cuidado, um gesto de acolhimento. Enquanto você respira naturalmente, talvez você perceba que é possível sentir a respiração pelo coração quase. E ainda respirando, e ainda com os olhos fechados, eu convido você a trazer um sorriso para sua face. Traga um leve sorriso, esse sorriso que traz abertura, esse sorriso que traz acolhimento, esse sorriso que muitas vezes, mesmo forçado, informa ao nosso cérebro que estamos bem apesar de tudo. Mesmo que seja por um momento, apenas um momento. Agora eu convido vocês a direcionar a atenção para os seus pés e poderem movimentar os dedos do pé. Perceba suas mãos, você pode movimentar os dedos das mãos.
Se você estiver com os olhos fechados, pode abrir os olhos. Fazer o movimento que o corpo pede. Tudo bem? Como foi fazer essa pequena pausa? Tudo bem? São pequenas pausas também com cuidado. Ok? No dia a dia, na minha rotina, nos afazeres de casa, entre uma consulta e outra, entre um atendimento e outro, eu posso escolher de forma consciente, sair do automático e parar. Parar. O exercício simples que eu costumo dizer é o parar. P-A-R-A-R. Conhece? Parar. Eu paro, direciono a atenção do meu corpo, é de respirar, o A de ampliar a cena, a visão para todos os meus sentidos, o que está acontecendo, e depois eu respondo às atividades, aos afazeres, almoçados, o que quer que seja. Então, nem sempre a gente pode mudar o que acontece, mas a gente pode mudar a forma como lidamos com isso. Então, atenção plena e saúde, tudo bem até aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Então, atenção plena e saúde. Eu trouxe 3 pontinhos aqui. Ela pode melhorar a qualidade de vida e bem-estar emocional, como você perguntou. Benefícios também para familiares e cuidadores, né? Às vezes a gente está cuidando do familiar, a gente está nesse processo junto, de mãos dadas, nessa travessia junto. Cansa, traz exaustão, traz as emoções, às vezes são a flor da pele. Sim, isso também traz muitos benefícios para quando a gente acompanha alguém. Já estudado em doenças neuromusculares, olha que interessante, né? Como eu disse lá no começo, e caminhos possíveis para adaptação, como eu disse. Então, o que a gente costuma dizer? O que eu preciso para praticar mais? Um corpo vivo e uma mente consciente disso. Só. Mais nada. Se você tiver com a mente consciente do que está acontecendo, em mim, no meu corpo, é possível praticar mais. É possível praticar mais. Eu trouxe esses 2 artigos que eu achei recentemente. Aqui está traduzido, é um instituto na Inglaterra. Eles estão fazendo uma pesquisa de atenção plena para a saúde de distrofia muscular do Duchenne. Eu já entrei em contato com eles, até entender um pouquinho como está essa pesquisa, eu fiquei curiosa. Depois, se tiver notícia, se escrever em algum momento, eu conto para vocês, tá? E aqui também é os efeitos do mindfulness para pacientes com ela. Então, tem bons resultados, né? Então, só contar um pouquinho do que está acontecendo aí, no mundo afora também. Então, eu queria convidar vocês para que vocês possam, na medida do possível, né? Se vocês acharem, e é possível, eu sei, né? Escolher fazer pequenas pausas no dia a dia, né? E perceber, mesmo diante do estresse, dos desamores, das preocupações, das dores, do corpo, é possível escolher. Quem escolhe sou eu. Eu escolho. Está na minha mão. Então, às vezes, no meio de tanta confusão, de tanta preocupação, de tanta dor, ainda assim está na minha mão a responsabilidade do meu bem-estar. Não está na mão do outro. Eu não sou os meus problemas. Eu não sou a minha doença. Eu não sou a minha preocupação. Eu queria só trazer uma fala, enfatizando um pouco a importância de tudo isso que você falou, né? Principalmente para doenças neuromusculares, eu sofri tem alguns colegas aqui que podem, enfim, reforçar. É que, vocês conseguem me ouvir? É que é muito importante se sentir, né? De se sentir. De se sentir. De compreender essa percepção do corpo, né? Porque o movimento, para ele ser executado, ele passa por uma fase de planejamento antes, que precisa dessa percepção do corpo. Né?
importante retomar isso do que é, de fato, o relaxamento do corpo, né? De fato, o que é, essa fadiga está presente, eu normalizei, considerando normal, mas eu posso voltar a um ponto em que não existe fadiga, né? Até para eu compreender os meus limites. Que era só reforçar. Obrigada. Vocês ouviram a importância que ela está trazendo, né? Ela está trazendo a importância da gente começar a perceber o nosso corpo, sentir o corpo e reconhecer a fadiga de fato acontecer. Para que a gente não normalize a fadiga e isso, consequentemente, atrapalha o processo de reabilitação. Ok? Então, sim, a prática da atenção plena é muito importante para que a gente possa aumentar a nossa autopercepção, né? E, consequentemente, ó, treinar, e treinar, ok? É uma coisa interessante, né? Que eu queria trazer para vocês aqui. Opa, deixa eu deixar aqui. A caminhada, por exemplo, né? A nossa mobilidade. Dentro da questão do mindfulness, da atenção plena, a gente não trabalha só a atenção. Sim, mas a gente não trabalha só a atenção. Porque só a atenção, por si só, às vezes a gente não dá conta. Então, legal, eu aprendi a atenção plena, minha mente estava distraída ou me anestesiando com outras coisas, né? Para que eu não olhe para o meu desconforto. E isso é normal. Ninguém gosta de viver na dor do desconforto. A gente vai realmente escapar para sair fora disso tudo. Isso é normal do ser humano. O ser humano gosta de experimentar dor. Então, o que acontece? Quando eu aprendo a direcionar minha atenção para aquele lugar que eu quero olhar, e aí vamos olhar para o corpo agora, Solange, mas tá louca, cara, tá me doendo muito. Você não tem noção de desconforto, e não é só físico, é mental. Então eu não dou conta dessa tal da presença, estou fora disso. Então a presença por si só, ela não é só agradável. Mas eu tenho que trazer as atitudes mindfulness junto para que eu mude a qualidade da minha presença. Porque não é só estar presente, mas que qualidade é essa presença? Então, quando a gente olha para dentro do mindfulness, por exemplo, nós temos 9 atitudes mindfulness. Eu trouxe aqui, que não é uma aula de mindfulness, né? Mas quem sabe a gente pode escrever no futuro uma aula só de mindfulness para vocês. E aí a gente olha para as atitudes. Então, junto com a presença, eu posso trazer a atitude da aceitação, eu comentei. Eu posso trazer a atitude do não julgamento, a atitude da paciência. Para o nosso processo, esse é um ponto muito importante. O nosso processo de qualquer que seja na vida, tá? De dores, de travessias da vida como um todo, a paciência, ela é primordial. E não é uma paciência passiva, mas é uma paciência consciente. Que tudo tem começo, meio e fim. Olha, respira. A inspiração tem começo e meio e fim, a inspiração. A expiração tem começo e meio e fim. E a sua respiração, o ciclo completo, tem começo e meio e fim. O nosso pensamento tem começo e meio e fim. As nossas emoções também têm começo e meio e fim. Então, quando a gente reconhece que tudo tem um processo, não dá para acelerar a coisa. Quando a gente reconhece que o ritmo é diferente, a gente solta. E outra atitude mindfulness que a gente trabalha é o let it go, o famoso let it go. Eu falo também do outro da throw, né? O let it go é o deixar ir, eu soltar. Então eu permito soltar para poder relaxar, para poder dar espaço para o desconforto que está presente, inclusive para a dor. Talvez as nossas fisioterapeutas possam dizer que na hora de um momento de reabilitação, não luta, não contrai, relaxa. Isso naturalmente vai criar espaço e com certeza a dor vai terminar. Que dá espaço. E eu brinquei com vocês, no meio da prática, traga um sorriso para a face. Mesmo que forçado, o sorriso abre espaço interno e externo. Ele alivia a dor. Isso é comprovado cientificamente. Gente, obrigada. Não vou entender mais. Não vai me